Amém? Né? Vamos começar então esse bate-papo, essa aula. E você que não pôde acompanhar a semana passada, é a primeira vez que você está aqui, nós estamos falando alguns assuntos sobre o que está acontecendo nesse momento. O pastor está esclarecendo dúvidas, né, sobre o que acontece no mundo hoje e o que está relacionado dentro da palavra de Deus. O tema que ele usou na segunda-feira foi ele falou sobre Mateus 24, né? Onde Jesus fala com os seus discípulos sobre os acontecimentos futuros. E ali ele pôde explanar um pouco sobre o que nós devemos olhar hoje. Nós não devemos olhar para o que o mundo diz, mas nós devemos estar levantando as nossas cabeças e olhando para o alto. E aqui ele pode falar um pouco sobre a figueira, o que a figueira representa. Ele colocou os frutos e ele ensinou sobre Israel ter se tornado um estado, né? Sobre o que tem de relação sobre os acontecimentos de hoje por estar próximo à Páscoa. Então foi algumas coisas que ele tratou na segunda-feira. Se você não conseguiu acompanhar, você pode procurar esse vídeo no YouTube, de Trás das Letras. Sim. Que tá lá gravado. E você pode ficar a par disso, tá? Hoje, o tema de hoje, você vai falar sobre... Continuar o mesmo assunto do Mateus 24 e falar um pouco de Daniel também. Ok. Então, você que tem perguntas, não faça na caixinha, porque não deu certo. Vocês já viram, quem acompanha a semana passada, não deu certo. Tentei buscar na caixinha. O Eric virou meme, né? Todo mundo zoou com ele. Então, Eric, não vou te expor hoje. Manda suas perguntas aqui, tá? Então, a gente vai estar lendo aqui, ó. A culpa é do Murilo, que ainda fez meme. O Murilo é o pior, né? Que ele fez um meme. E a Mariana que é culpada, porque mandou eu buscar nas caixinhas. E como a gente não entende nada de tecnologia, não sabe nada como funciona, a gente vai pagar uns micos, né? Até ao final disso daqui. Mas faça suas perguntas aqui, ó, que a gente vai estar passando pro pastor, tá? E respondendo as suas perguntas. Que isso daqui seja bem... não é um monólogo, tá? A gente vai fazer um diálogo mesmo de longe. Então não deixa de participar aqui com a gente, tá bom? Inclusive também é interessante vocês aproveitarem e quiser compartilhar, né, da nossa live. Embora ela vai estar depois disponível no YouTube, mas se alguém de repente tiver disponibilidade de estar vendo agora, seria muito interessante que de repente ter algumas dúvidas também que possam surgir e de repente essas pessoas mesmo têm algum conflito de entendimento a respeito de vários assuntos que estão acontecendo, estão relacionados à Bíblia, da volta de Cristo, dos últimos dias. É muito interessante que a gente vai poder estar compartilhando bastante assunto. Logicamente, o assunto é exaustivo, há muita informação. Eu até peguei aqui uma lousa, nós nos adaptamos uma lousa aqui para tentar passar para vocês alguma coisa além daquilo que a gente pode estar falando, mas mostrar também. Então é importante que você nesse momento divulgue para o máximo de pessoas aí, para que elas possam também ter esse acesso, amém? Principalmente aquele seu amigo que está apavorado com tudo que está acontecendo. Esse é o momento dele entender o que se passa, né? Que o mundo está em crise, mas quando a gente está em Cristo, nós temos paz, segurança. Então nesse momento que as pessoas puderem conhecer a palavra de Deus, que trará paz, tranquilidade aos seus corações, comece a partilhar esse link com seus amigos no Instagram, manda para eles, você quer saber o que está acontecendo? Você quer saber como que para tudo isso? Assista esse vídeo, porque eles vão começar a conhecer uma palavra de verdade, uma palavra que realmente vai libertar eles. E não é só de um vírus que está acontecendo no momento, mas como o pastor diz, é de um vírus que levaria a eles a uma morte eterna. Né? Então partilhe aí com o maior número de pessoas que você puder, né? Enquanto a gente está aqui começando, e temos certeza que eles serão grandemente abençoados, amém? Então vamos orar?
Oremos, Pai, nós te louvamos, te rendemos graça por desfrutarmos desse presente que chamamos dia. Nós te agradecemos pela vida que nos deste neste dia, agradecemos pelo ar que respiramos, pedimos a Deus que nesse momento o teu Espírito Santo seja parte de tudo aquilo que nós iremos falar, ou melhor, seja a totalidade de todas as palavras que saiam dos nossos lábios nesta noite. Que Ele venha falar aquilo que está no teu coração e que o Senhor traga por revelação as tuas vontades e nos revele qual é os propósitos. Não somente para nos informar, mas para também nos trazer uma maneira de nós nos posicionarmos diante de tudo que está acontecendo. Nós te louvamos, Pai, porque a Tua palavra não mente, mente é quem faz mau uso da Tua palavra. E é por isso que nós estamos aqui na dependência 100% do Teu Espírito Santo, para que Ele possa ministrar aos nossos corações a Tua vontade e a Tua verdade para nós. Que nós não jamais utilizemos de qualquer método ou meios que não seja vinda do Teu Espírito Santo. Por isso nós nos rendemos a Ele agora. Nós declaramos que não podemos passar nada de Deus se não for por meio do Espírito Santo. E é esse um dos motivos pelo qual Ele está aqui há 2000 anos. Porque a terceira missão do Espírito Santo é: e Ele me glorificará. Esta é a missão do Espírito Santo para com Cristo, glorificar a Cristo. E não há outro meio que possa eu ou qualquer um de nós glorificarmos a Cristo sem que haja verdadeiramente a presença do Espírito Santo. Por isso nós declaramos: Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Tu és aquele que é desejado em nosso meio, e o nosso propósito aqui é o único, é glorificar a Cristo por meio das Suas próprias Escrituras. E que nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer a capacidade de compreensão para aquele que está ouvindo, para aquele que está vendo, que eles possam compreender. Abra, Senhor, os entendimentos deles. Abra a capacidade de compreensão, traga luz para os seus entendimentos e quebra com todo sofisma, que é toda mentira que se tornou verdade, Senhor. Porque a Tua palavra é a verdade que reina e a Tua palavra diz que conta a verdade, somente a verdade. E é por isso que nós nos asseguramos na Tua palavra, porque ela é a verdade absoluta diante de tantas verdades que supostamente estão colocando por aí. Nós abrimos mãos de qualquer outra palavra, Senhor, mas não abrimos mãos da Tua verdade, de sorte que a Tua palavra em próprio Mateus 24 diz, no final dos versículos, diz assim: passarão os céus e a terra, mas a Tua palavra não há de passar. Nós cremos que a Tua palavra é soberana e tudo está sendo sustentado e mantido por causa da Tua palavra. O universo está, Senhor, segurado, mantido por causa da Tua palavra. E é esta palavra que nós queremos, Pai, comunicar nesta noite. E que Tu tenha a liberdade de tocar no coração de cada um dos Seus filhos e que possa ministrar a cada um deles de uma maneira especial. Assim eu oro, abençoo cada um, que todo ruído na comunicação seja quebrado agora em nome de Jesus. Pai, que todo meio das redes sociais, o domínio espiritual por potestades e principados que estão ligados na internet, Senhor, nós declaramos que seja quebrado todo domínio e nós declaramos esse tempo Teu, Senhor. E declaramos que não haja nenhuma interferência espiritual, porque nós colocamos por terra em nome de Jesus e nós liberamos os Teus anjos agora, para que prendam em cadeia todos os espíritos perturbadores, espíritos que tragam confusão na mente. Nós declaramos agora que os mande para o abismo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá? Vai ter pergunta antes, a gente vai estar respondendo. Nós estávamos falando de Mateus. Eu não sei se eu fiquei de falar alguma outra coisa. Samuel, ajuda aí, Samuel, da última semana. Pode mandar suas perguntas já, tá? Me deixa te conhecer também, você que está aí na live. Luciano. Manda um oizinho, manda de que cidade vocês estão. Tem um pessoal aqui, ó, que eu vi do Brasil, Portugal, Espanha, Irlanda. Tiago, saudade de você. Tiago e Eusébio. Então, bastante Drica, pessoas. Ivonildo. O Ministério Edificar, lá de Castro, tá aí com a gente. Oi.
Cascais, Oséias, Gi, Taquera, beijão pra pastoreia de Taquera. Lari, a Anne, beijo linda, saudade de você. Isso aí, galera. Você quer começar a falar e depois eles estão entrando, eles estão ainda se adaptando na sala, sente, fica à vontade, pega um copinho de café, de água, tá? Que a conversa vai ser longa aqui, ó. Amém. Se cair, quando cai a live, a gente entra de novo. Então quando cair, você já entra lá rapidinho pra gente não perder o raciocínio da conversa, tá bom? Vamos lá. Na semana passada nós estávamos comentando um pouquinho sobre Mateus 24, e o livro de Mateus é um livro muito, na verdade o capítulo 24 é um capítulo muito escatológico, e ele não somente ele é escatológico, mas o próprio Jesus, ele usa no próprio livro de Mateus, no Evangelho que Cristo pregou, né, o Evangelho de Cristo. Mateus, na verdade, só retrata a respeito do Evangelho. Na verdade, o Evangelho, uma coisa importante saber, que o Evangelho não é de Mateus, o Evangelho sempre será de Cristo, mas segundo Mateus. Então, Mateus escreve o Evangelho de Cristo e ele traz alguns relatos muito interessantes, e eu estava falando sobre os 3 primeiros versículos do capítulo 24, que a pergunta que eles tinham na ocasião era... Eles queriam, na verdade, os discípulos queriam um sinal, e o sinal que eles queriam para que eles pudessem ter era a despeito da vinda de Cristo, vou anotar aqui, e o outro sinal do fim do mundo. São duas coisas totalmente distintas. Há pessoas que eu vejo até no meio cristão dizer, é o fim do mundo. Isso para acontecer, na verdade, tem uma fase antes ao fim do mundo. E até, na verdade, eu preciso dizer para você o que significa essa palavra fim do mundo. Quem sabe eu consiga falar alguma coisa a respeito hoje. Mas a coisa mais importante que você precisa entender agora, nesse momento, é sobre o fim do mundo não pode acontecer sem antes da vinda. E é interessante você saber que eu vejo muitos cristãos, principalmente eles dizendo para as pessoas que não conhecem Jesus, que tudo isso está concernente à vinda de Jesus. De certo modo, isso é verdade. Mas a gente tem que tomar muita atenção, por quê? Porque a vinda de Jesus não é para o mundo. A vinda de Jesus é para a igreja. Então, pense nisso. Nós estamos falando para o mundo que a vinda de Jesus é para o mundo. Aí a igreja é arrebatada. Quem vai aparecer? O falso Cristo. O mundo vai olhar o falso Cristo dizendo, esse é o Messias que a igreja estava falando. E na verdade ele é o mentiroso. Mas nós estamos dizendo para o mundo que é a vinda de Cristo. Não, Cristo volta para a igreja. O que vai vir para o mundo é o anticristo. Então nós temos que ter esse entendimento que agora, nesse momento, é a manifestação para o mundo do anticristo. E para a igreja, Cristo. E ele não é visível, porque a vinda de Cristo, ela se dá em duas fases. A fase A e a fase B. É uma vinda. Jesus não vai vir em duas. Vai vir pegar a igreja e depois ele vai vir aparecer para o povo judeu. Não. Ele vai vir em duas fases. Na verdade, ele vem e tem as fases da sua segunda vinda. Ele veio há 2000 anos atrás, fez a sua obra vicária. Todos nós sabemos, ele entregou a sua vida por amor a nós, venceu os dois últimos inimigos, que era o diabo e a morte. Então, ele pode falar para mim e para você que nós podemos vencer o diabo, porque se nós estivermos nele, ele já venceu o diabo. E ele pode dizer que nós podemos vencer a morte, porque ele também venceu a morte. E a morte não nos segurará no sepulcro. Então ele promete não somente a nossa vitória sobre o diabo, sobre o pecado, mas promete também a vitória da nossa ressurreição nele. Por isso que é importante nós termos a consciência de quê? De estarmos em Cristo. Por isso que quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu saio de um lugar. Por isso que a Bíblia diz assim, aquele que está em Cristo, está
em Cristo, não é estar com Cristo. Estar com Cristo, eu posso caminhar com Ele, mas não estar com Ele. Como pode, pastor, alguém caminhar com alguém e não estar com alguém? É isso que eu quero explicar. Estar com Ele não significa estar nele. Eu preciso estar inserido nele. Porque então eu farei as mesmas obras que Ele e serei parecido com Ele. Por isso que a Bíblia, Jesus não diz, aquele que tirou das trevas e os trouxe para a maravilhosa luz. Quem é essa maravilhosa luz? O próprio Cristo. Como a gente entende que essa maravilhosa luz é o próprio Cristo? Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, o próprio, na formação da terra, onde Deus está fazendo a separação, organizando, porque a terra era sem forma, vazia, havia trevas e estava sob a face do abismo. No versículo 3 ele vai dizer assim, haja luz. E é interessante que o Pai está dizendo haja luz. Mas se a gente olhar para o mundo qual nós estamos vivendo, as três fontes de energias de luz, desculpa, as três fontes de luz naturais quais são? Sol, lua e estrela. E isso ele só vai dizer e ele vai trazer a existência mais para frente, nos versículos para frente. Vamos abrir lá, deixa eu abrir para vocês mostrarem para você. Gênesis capítulo 1, versículo 14. E disse Deus, haja luminares nas expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e seja para sinais, note, desde o tempo da iniciação da humanidade, Deus vai vir falando sobre sinais. A igreja é uma igreja que precisa sempre estar atento aos sinais. Quando Deus manda Moisés para o Egito, encontra ele no deserto, Deus fala assim, ó, você vai fazer esses sinais. E a Bíblia diz que Deus dá a Moisés sinais. Jesus foi um homem de sinais, porque o próprio Nicodemos diz assim, no capítulo 3 de João, sei que tu és de Deus, falando para Jesus, que tu és mestre, e ninguém faz sinais como tu. A igreja é uma igreja que precisa ver os sinais, e a igreja precisa manifestar os sinais de Deus, amém? Mas vamos lá, voltando aqui. Para que e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Olha só. E seja para luminares na expansão do céu, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus 2 grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, sol, e o luminar menor para governar a noite, lua. E fez as estrelas. Aqui está as 3 fontes naturais de iluminação. Legal. Então, o que Deus está dizendo no capítulo 1, versículo 3? Haja luz. Ele estava dizendo, haja Jesus. É por isso que João diz, eu sou a luz do mundo, se referindo a Jesus. Jesus é a luz que o sol não pode trazer para a sua vida, que a lua não pode trazer para a sua vida, que as estrelas não podem trazer para a sua vida. Ele é a maior fonte de luz da eternidade. E o Pai não começa nada sem que diga, haja luz. Então ele começa a trazer Jesus antes de iniciar qualquer coisa. E talvez isso já me ensine muita coisa. Eu não posso iniciar nada na minha vida sem que eu diga, haja Jesus, haja luz. Porque certamente poderemos nos deparar em momentos da nossa vida com dificuldades, mas se Jesus estiver lá, se ele for o haja luz, sempre você vai fazer as coisas em claridade e não vai ter problema de tropeçar. Amém? Glória a Deus por isso. Isso já responde um pouco uma pergunta que já teve aqui. Qual é a pergunta? A Caroline perguntou como se controla a ansiedade nesse tempo. Porque as pessoas estão ansiosas, né? Ela mesma tem dificuldade em dormir por conta da ansiedade. E é o mal que a humanidade já estava vivendo esses últimos tempos. Sim. É ansiedade e depressão. Esse é o mal do século. Sim. E aí, essas situações, esses últimos acontecimentos, agravou-se mais isso.
Sim. Então, uma das respostas é o que você deu. Primeiro, nós temos que buscar essa luz em Jesus, né? Porque se nós estivermos nele, nós vamos entender qual que é a palavra da verdade. O que nos traz ansiedade, o que nos traz pavor, é não saber o que vai acontecer, né? A ansiedade é sobre alguma coisa que você está vendo lá na frente, mas que você não tem controle, você não consegue ter o controle total disso. Isso te causa uma ansiedade, uma angústia, você não sabe como vai ser. E aí, quando você conhece essa palavra, você chama Jesus para a sua vida, você começa a entender o que ele tem, aqui já está descrito o que vai acontecer, mas você fica em paz, você dorme em paz, porque aqui garante também para onde você vai, o que vai acontecer com você. Então, isso é uma das primeiras coisas que nós temos que ter certeza na nossa vida, é conhecer a palavra, chamar Jesus para estar conosco, porque é Ele que vai nos dar a paz, a tranquilidade que mais necessitamos nesse tempo. Amém. Pedro, se nós olharmos para os discípulos, a gente vai olhar nos comportamentos. Eu pude, um período, estudar sobre o comportamento dos discípulos, sobre temperamento, e foi muito interessante que eu aprendi um pouquinho com cada discípulo. E eu pude observar que o discípulo mais ansioso de todos era Pedro. Pedro foi o discípulo que sofria com tanta ansiedade em diversas situações. Pedro, ele era afoito, vocês percebem nisso, que Pedro sempre tomava a palavra para si, ele sempre mesmo tomava a frente de tudo. E é interessante que Pedro, ele mesmo vai escrever em uma das suas cartas, dizendo assim: lançando sobre ele está falando sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha o que Pedro está dizendo. Pedro, ele é uma pessoa que está nos mostrando, diante de fatos que ele viveu, diante de problemas que ele tinha, que ele fala assim, ó, lança sobre Jesus toda a vossa ansiedade. O que é a ansiedade? Excesso de preocupação do futuro vivendo no presente. Deus está falando, ei meu filho, pega a sua ansiedade, lança em Jesus e vive o presente. Porque Ele tem cuidado de vós. Olha que interessante. Ele poderia assim, ó, dizer, lança a tua ansiedade sobre Jesus porque Ele cuidará de vós. Ele estaria dizendo no verbo futuro. Mas olha o que ele está dizendo, lança a tua ansiedade nele, porque ele tem cuidado de vós, ele tem pegado um histórico do passado, é como tantas coisas que você lá atrás era ansiosa, eu ansioso, nós éramos ansiosos, e Deus deixou de cuidar de nós? Não, ele cuidou de nós. Então o que Deus está nos ensinando? Ele não está usando um fato que vai acontecer, ele está falando, olha para trás, ele não cuidou de vocês? E principalmente nesse momento agora que a gente está vivendo, questão de economia, é mais além do que tudo que a gente está vendo sobre vírus, mas a questão da economia, as incertezas econômicas que o mundo está sofrendo, talvez desemprego, recesso, tantas coisas. E aí a nossa preocupação é, será que eu tenho garantia do meu trabalho? Será que amanhã, quando eu voltar para o meu trabalho, eu vou estar empregado ainda? Deus está te dizendo nesta noite, entrega tuas ansiedades a Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? E isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ter como entendimento. Amém? Mais alguma pergunta aí? Estão dizendo que tão baixo a ligação. Hã? O fone. Hã? Eles resolveram? O fone. Ah, ok. É que eu não tenho fôlego para falar muito alto também, acho que é o que estou falando mais baixo. Aqui a Edificar colocou, né, que Filipenses 4, do 6 a 8, dias de orar, levantar um altar de adoração ao Senhor, a fim de termos esta paz. É aquilo que o pastor falou, a paz que excede todo entendimento só pode vir dele. Porque é como o Senhor tivesse permitido que toda a humanidade entendesse que nós podemos ter tantas coisas, ter dinheiro, ter casas, ter carros, mas de repente tudo isso não serve para nada e nós não temos controle sobre isso.
E ele está nos mostrando que a única pessoa que tem o controle sobre todas as coisas é ele, é o dono do universo, né? Só que a vontade dele, como o pastor já nos ensinou, não é soberana na terra. Então nós, como seus filhos, devemos pedir o quê? Que o reino dele venha e que a vontade dele seja soberana na terra, assim como ela é no céu. E quando os seus filhos tiverem usufruindo dessa paz que ele nos dá, nós vamos também fazer que o mundo entenda essa paz que só há nele. Amém? Voltando lá que a gente estava falando sobre a volta de Cristo, é importante nós entendermos que tudo foi criado por ele, tudo está mantido por ele, tudo é por causa dele. Isso é uma coisa que nós temos que entender. A volta de Cristo, ela vem para a igreja. E isso a igreja tem que ter entendimento, tem que ter essa convicção. Cristo, o Yeshua, o Messias, vem para a igreja, não vem para o mundo. Então ela se dá em duas fases, amém? Então a primeira vinda dele, há 2000 anos atrás, e ele faz a obra de salvação, a obra vicária. Ele promete que vai voltar, que ele vai assim, ó, eu estou aqui com vocês, mas é necessário que eu vá. E ele fala assim, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar lugar. Então Jesus ele foi preparar um lugar, mas ele deu a promessa que ele viria buscar a sua noiva. Então, essa primeira fase da segunda vinda dele, que são em duas fases, a primeira fase ele vem para a noiva dele, para a esposa dele. E aí ele vai fazer a festa de 7 dias, que é aquela festa que nós entendemos que é a festa judaica. Logicamente não vamos falar, a festa judaica é uma festa de 7 dias, mas para Deus ele vai trazer isso em 7 anos. Por isso que simultaneamente, uma coisa importante, que é uma confusão muito grande que tem, que as pessoas confundem, vou fazer aqui, a bodas com o anticristo, ou melhor, com a grande, vou pôr aqui, grande, isso daqui tá fraquinho, peguei aqui, ó. Tem preto aqui? Com a grande tribulação. A grande tribulação são 7 anos. E as bodas também são 7 anos. Você só vai conseguir entender isso se você entender a cultura judaica. A cultura judaica diz o seguinte, que a cultura judaica diz, eles têm por cultura fazer uma festa, uma bodas de 7 dias. E você vai perceber que Jesus, quando ele está naquele casamento, ele está no 3º dia da festa. Pode ver, ao 3º dia houve uma bodas, porque a bodas, ela se dá as bodas dos cordeiros, durante os 7 dias, aqui no caso, nós levamos isso para a igreja, serão 7 anos. Ok? Esses 7 dias que a bodas tem, no casamento, já é a cultura judaica, porque tudo que o evangelho, isso é importante você entender, que o evangelho ele foi falado dentro de uma cultura oriental, do Oriente Médio, dentro da cultura judaica que Deus fez. Então, quando Jesus usava as questões termológicas, as parábolas, era dentro da cultura, do entendimento judaico. E que não estou dizendo que nós vamos judaizar a igreja. Já disse isso para vocês. Eu até desenhei para vocês isso sobre as palavras de Deus. Ela se divide igreja. As escrituras estão contidas coisas para a igreja, para os gentios, ou mundo e Israel. Então eu não preciso judaizar a igreja, para que a igreja para que Deus possa falar com ela. Existem coisas da igreja que estão aqui, e nem com isso estou dizendo para você desprezar Israel. Aliás, se tem uma coisa que a igreja fez ao longo de muitos anos, foi se aproximar de tudo que é
costume grego-romano e se afastar de toda a cultura judaica. E essa é a cultura que Deus instituiu, que Deus criou. Israel não tinha uma cultura, e Deus escolheu o povo de Israel e falou assim, eu achei de todas as culturas que eu pude observar, a melhor cultura é de Israel. Não, Deus pegou um homem chamado Abraão e através desse homem formou Israel. Então Israel é um povo formado por Deus, com uma cultura que Deus na ocasião deu a eles. Até hoje eles preservam essa cultura e isso é uma coisa muito importante nós saber. Mas a igreja não precisa ser judaizada, porque a igreja tem um outro contexto de salvação. Eu creio que não vamos conseguir falar hoje sobre isso, porque a gente está falando sobre a volta. Mas é importante você ter entendimento sobre isso. Então a bodas são 7 anos, certo? A festa judaica de casamento é 7 anos. E você vai saber que também durante 7 anos, durante 3 anos e meio, o anticristo vai ser uma pessoa, depois ele vai ser uma outra pessoa. Então durante 3 anos e meio ele vai ser uma pessoa excelente. Vai resolver muitas coisas, nós vamos falar sobre isso depois. Depois de 3 anos e meio, ele vai revelar quem ele é. E esses 3 anos e meio, com mais 3 anos e meio, vai dar os 7 anos que ele tem aqui. Então, alguém pode perguntar, pastor, a igreja vai viver a tribulação? Não pode. Por quê? Porque ela vai estar na bodas. Simultaneamente vai estar tendo uma festa e simultaneamente está acontecendo a grande tribulação. Porque a grande tribulação não é para a igreja. A grande tribulação é para um povo e para uma cidade. Vou pôr aqui, ó. A grande tribulação é para um povo e uma cidade. Pastor, aonde está isso? Daniel, capítulo 9. Vamos ler lá. Quero que você abra comigo, Daniel. Capítulo 9, versículo 24. Um período de 70 semanas de 7 foi decretado ao seu povo e à sua cidade santa, para dar fim à rebelião, acabar com o pecado, fazer expiação por sua culpa, trazer justiça eterna, confirmar a visão profética e ungir o lugar santíssimo. Preste atenção no que ele está dizendo aqui, como é tremendo o que ele vai dizer aqui. 70 semanas, que nós vamos falar daqui a pouco das 70 semanas de Daniel, ele vai dizer, olha o que ele vai dizer. 70 semanas são determinadas, estão determinadas sobre o teu povo, Israel, e sobre, olha lá, sobre o teu povo e sobre tua santa, presta atenção, ele não fala só cidade, ele fala santa cidade. Santa cidade é Jerusalém. E é interessante, por que eu estou dizendo isso? Porque o cenário hoje é propício para a volta de Cristo, por quê? Porque até o ano retrasado, Jerusalém não estava na mão do povo de Israel. Estava na mão dos palestinos. O Trump veio e instituiu que ele reconheceria como Jerusalém, a capital de Israel. Da mesma forma, o Brasil e outras nações estão reconhecendo e passaram a dar a Jerusalém para Israel. Então o anticristo pode se manifestar, porque ele vai manifestar por um povo numa santa cidade que agora está na mão desse povo. Então o que segurava Jesus até o ano passado ele não vir, Jerusalém não está na mão dele, do povo de Israel. Hoje Jerusalém já está nas mãos de Israel.
E o anticristo, ele vai vir e vai ali profanar Israel, vai mudar o nome profanar Jerusalém e vai mudar o nome de Jerusalém para Babilônia. Então teria que estar na mão de Israel, Jerusalém, a santa cidade. Por que santa cidade? Porque ela é a capital espiritual do mundo, Jerusalém. E elas tinham que estar na mão de Israel. A importância de vou entender. Por isso que ela é tão importante, a Jerusalém, que no céu, a Bíblia diz que a nova Jerusalém está descendo e ela vai parar sobre a Jerusalém terrena. Não vai ser visível na fase A, não vai ser visível, mas ela vai estacionar sobre a Jerusalém terrena. A nova Jerusalém vem. E a nova Jerusalém é para levar a igreja. A igreja. A nova Jerusalém vai ser para a igreja, ser levada à igreja. Nova Jerusalém, que é o arrebatamento. Ela vai ser para a igreja. Então, tudo vai estar acontecendo na Jerusalém. Nas duas Jerusalém. A bodas de 7 anos e na Jerusalém celestial. E na Jerusalém terrena, a grande tribulação. É lógico que ela atinge o mundo inteiro, mas ela vai acontecer também, o palco dela vai ser em Jerusalém. Vocês conseguem entender isso, como é importante, o que eu estou mostrando isso para vocês hoje? Teve uma pergunta aqui que ela perguntou se os 3 anos e meio está relacionado ao que está escrito em Daniel 12. O que está escrito em Daniel 12? Ela deu a referência do assunto? Não. O que está relacionado está aqui, ó. Capítulo 9, versículo 27. Você que faz essa pergunta, então, se quiser... 9, 27. Tá aqui, a resposta está aqui, ó. 9, 27, de Daniel. E ele firmará um concerto com muitos, não com todos, está falando do anticristo, por 1 semana. Metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta, e sobre as asas da abominação ele virá assolar. Ou seja, até esses primeiros 3 anos e meio, ele não vai fazer nada. Quando ele chegar nesses 3 anos e meio, ele vai desonrar o Pai, porque ele vai cessar o sacrifício e a adoração. E aí o povo judeu vai falar assim, não, ele não é o Messias, porque como ele não está honrando o Pai? Ele está acabando com o quê? Com o sacrifício e acabando com a adoração. E olha que tremendo isso que eu quero mostrar para vocês. Volte um pouquinho para cima. Versículo 26. Depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o teu povo, ou melhor, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, que é Jerusalém, e o santuário, que é o templo. Na época do rei de Tiro, e vai destruir o templo que Salomão construiu, e a cidade de Jerusalém, que é a cidade de hoje de Jerusalém, não é a mesma cidade que era da época. Então, olha só como até nisso foi, o versículo 26 nos ajuda a entender. Então, Jerusalém agora volta, imagina o cenário, Jerusalém voltou agora para a mão dos judeus, para a mão de Israel, tudo está pronto, todo o cenário está pronto, os judeus não messiânicos, os judeus estão chamando e clamando para que o Messias venha. Só que o Messias que vai vir para eles é o anticristo, porque primeiro o anticristo tem que se manifestar para eles, depois o verdadeiro Messias, que é o nosso Yeshua, vai se manifestar e eles vão reconhecer que verdadeiramente o nosso Messias, o Yeshua, é o verdadeiro. Mas eles estão clamando pelo Messias para salvar eles, salvar humanamente como desde o início da história. Se a gente olhar lá,
o povo judeu queria o Messias que os livrasse da opressão dos romanos. Então, quando esse Messias veio, apareceu para eles, nosso Messias, o Yeshua, o Jesus, quando apareceu para eles, eles não aceitaram. Porque, na verdade, o que eles esperavam era um Messias que os livrasse dos romanos. E Deus os enviou a eles um Messias que livraria os humanos. Livraria do quê? Do seu pecado. Então eles não conseguiram associar, não pode ser o Messias. Da mesma maneira hoje, eles querem o livramento humano. E aí esse Messias vai vir com a proposta do livramento humano, da falsa paz, da falsa segurança. E Israel vai falar, não, e ele será capaz, que talvez a gente não vai conseguir falar hoje, mas ele será capaz de fazer sinais ao ponto de fazer o povo de Israel acreditar. O que ela falou de Daniel 12 seria sobre o anticristo. Então, o que está relacionado ao anticristo é o que você leu em Daniel 9, né? Sim. Quando vocês fizerem a pergunta, que elas são bem complexas, né? Então, vocês tentam fazer uma pergunta exatamente sobre o que você está... Por exemplo, você leu Daniel 12, fala sobre o que e qual que é a dúvida que você tenha sobre esse versículo, né? Que nem a outra perguntou aqui. E sobre a construção do templo, pastor? Mas construção do templo e com base em que texto que você está lendo? Né? Para que as coisas fiquem mais claras. Porque ela está dizendo que o anticristo, na verdade, o anticristo ele vai construir um novo templo, né? São linhas teológicas, eu respeito todas, amém? Eu respeito todas as linhas teológicas, amém? E não estou aqui para dizer que A ou B está certa. Você tem a Bíblia, tem o Espírito Santo para revelar para você e mostrar para você e convencer no teu coração que está certo. Há muitas pessoas que podem dizer, baseado em Ezequiel, o livro de Ezequiel, que o anticristo vai construir o terceiro templo, porque ele vai se assentar no templo. E é uma linha teológica a respeito. Mas eu acredito numa outra linha teológica com um seguinte versículo. Joel, o profeta Joel, ele fala sobre isso, que a glória da última casa será maior do que a primeira. Que alguns leem errado. Que alguns leem e falam assim, que é a segunda casa, e não é. Deus disse, claro, Joel capítulo 2, que a glória da última casa será maior do que a primeira. Se ele dissesse da segunda, teria a terceira. Se ele dissesse da quarta, teria a quinta, terceira, teria a quarta, e assim sucessivamente. Mas ele disse a última. Então, pastor, e o templo? O que você acha, já que não é um templo construído por ele? Deus habita em templos feitos por mão de homens? Não. Satanás vai habitar dentro de um corpo, e o corpo do anticristo. E ele fala, se assentará no templo. Já não está falando do anticristo, mas do espírito que está dentro dele. Porque uma coisa a gente associar, e ele se assentará no templo, ele está falando do homem. Mas quando ele está falando, ele se assentará no templo, ele não está falando do homem, ele está falando do espírito que se assentará nesse templo, que é o homem, é o templo. E justamente isso é o que eu creio, e isso é que a Bíblia me mostra, que não vai haver mais outro templo. Pode-se querer se cogitar, construir um templo, eu não creio, porque nós começamos o texto que o próprio Jesus disse que ele seria derribado, capítulo 24, seria destruído, o próprio Jesus disse no capítulo 24, versículo 1. Então eu acredito, essa é a minha convicção dentro da Bíblia, dentro do que a palavra de Deus diz. Ah, pastor, mas ele está dizendo, ele disse lá em Joel que o povo de Deus não ia construir. Ninguém ia construir. Não importa quem vá construir, é que Deus não iria mais permitir, porque agora Deus habitaria num templo, não feito por mãos de homens. E aí o anticristo, ele pode até querer cogitar sobre isso, mas a verdade é essa, e isso talvez é o que nós não estamos presos, a gente está preso a uma estrutura do templo, lembra? Que Jesus diz em Mateus, vamos voltar lá só para vocês verem, na última aula vocês vão ver que eu comentei sobre isso, Mateus 24, 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Olha só, as pessoas presas a algo físico, a algo visível. E Satanás é sutil,
Ele não vai usar coisas visíveis, ele não vai usar coisas que nossos olhos podem enxergar e falar, ó, é o sinal, porque quem dá sinal não é Satanás, quem dá sinal é Deus. Ele não vai deixar sinal. E ele está fazendo as coisas sutilmente, sem deixar evidências, sem deixar sinais. Ele não vai fazer, porque ele não quer que nós percebamos. O maior trunfo de Satanás, qual é? Não é ele ser invisível. É nós sermos ignorantes nas questões da palavra de Deus. Quanto mais eu ser ignorante, mais Deus, ou mais o diabo se usurpa disso. Então aí o texto diz assim, que eles estavam preocupados com a estrutura do templo. E é como muitas vezes alguns líderes, não todos, mas alguns, estão mais preocupados com as estruturas do templo feitos por mão de homens e tão pouco se preocupados com os templos que Deus habita. Pessoas estão em ruínas, pessoas estão destruídas, pessoas estão maus, e a gente esquece de que essas pessoas precisam estar bem, porque elas são templos que Deus habita. Não é o templo feito pelas nossas mãos. Mas talvez a gente está se deparando com esses discípulos, se preocupando com os templos para as pessoas terem um bom ar-condicionado, uma boa cadeira. E não estou dizendo que isso seja errado, amém? Se a tua igreja pode fazer isso, não tem nenhum problema, contanto que ela também não negligencie os missionários que estão em campo, as obras missionárias para ser alcançadas, não há nenhum problema. Mas o que Deus está nos mostrando, que para Ele é importante os templos, e a grande pergunta talvez agora não é nem para você que está nos ouvindo, você que é líder, você que é pastor, como eu, pastor, e essa pergunta não é só para você, é para mim também. Como estão os meus templos, diz o Senhor? Em ruína? Eu quero que vocês preparem esses templos. É isso que Deus nos confiou. É isso que Deus nos deu. Agora nós temos um monte de pessoas, templos extravagantes, maravilhosos e pessoas em ruínas. Confortáveis, as pessoas em ruínas. E Jesus está falando, ó, esquece isso, que isso vai cair um dia. E aí no versículo 2 é que ele vai dizer, Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Vocês estão vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Eu vejo que isso que está acontecendo hoje no mundo, Deus usa esse tempo para restaurar o templo verdadeiramente que há valor para ele. Porque com toda essa pandemia, com tudo isso que aconteceu, não há mais encontro nos templos. Começaram a haver encontros na família, no meio da família. Então, aí eu vejo a grande oportunidade que Deus está dando para a sua igreja. Porque ele dizia que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria. Muitas pessoas entraram em muitos ativismos dentro da igreja, dentro dos templos físicos. Verdade. E esqueceram que o verdadeiro templo somos nós. Nós nunca tínhamos tempo para oração, tempo para leitura, porque a nossa vida era uma correria. Trabalho, afazeres, escola, faculdade, filhos. E aí nós achávamos que o nosso tempo que estávamos dando para ele é quando nós íamos nos templos físicos. E aí quando nós servíamos dentro daqueles templos, a gente achava que isso estava de bom tamanho. Hoje Deus ele nos permite a voltar ao início de tudo. Como Adão e Eva, que eles só estavam dentro daquele jardim em família. E aí, ao final, a viração da tarde, Deus passava no jardim para conversar com eles. Exato. E aí eu vejo que Deus trouxe novamente nós para dentro dos nossos lares para restaurar uma comunicação com Ele. É restaurar os templos mesmo. Deus está restaurando os templos que somos nós. Físicos e... Pais com filhos, filhos com os pais, maridos com a esposa. Falava que em Mateus fala que ele veio converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quantos lares já estavam destruídos nesse tempo? Sim, os pais nunca tinham tempo para os filhos. Então eu vejo a grande oportunidade que Deus está nos dando nesse tempo de restaurar verdadeiramente o templo que importa, né? E aí eu vejo o quanto o amor dele por nós é tremendo. Porque ele não quer pegar a gente desprevenido, ele não vai pegar a gente desprevenido. Não, nós lemos sobre isso. E a próxima parábola que vem depois dessa de 24 é a parábola das daí para frente é só mensagens escatológicas. E aí fala o quê? Que, Mateus vai trazer. Aquelas que viram
o noivo chegar, a Clara estava com reserva de azeite. E nesse tempo que a gente tem essa reserva... É o tempo da reserva. Esse tempo que nós estamos é o tempo de nós fazermos a reserva. E aí a gente, muitas pessoas assim falam, eu não quero escutar, porque tudo que acontece no mundo parece que todo mundo fala, Jesus está voltando. E de repente se passa uma crise e Jesus não voltou. Mas acho que o que nós temos que estar alerta é o seguinte, o que o pastor tem ensinado nessas aulas. Há muitos anos ele fala de um período, né? Quando a gente olha a figueira, a gente olha a palavra de Deus, a gente começa a enxergar que há um período que Deus fala da volta dele. E é isso que nós estamos dizendo aqui, há um período e parece que esse período tem se cumprido, né? Sim. Mas o que acontece? Talvez Deus não vai voltar para a sua igreja hoje, daqui um mês, daqui 2, mas ele pode voltar individualmente para cada um. Hoje mesmo perdi um amigo no Brasil, uma triste notícia que Jesus voltou para ele, graças a Deus. Hoje ele está descansando no Senhor, mas voltou. Então voltou individualmente. Então a grande coisa é entender que não é momento para se preparar, mas é momento para estar preparado. Sempre preparados. Sempre. Porque nós nunca sabemos o dia que nós iremos escutar o chamado de Deus, né? Então, isso tudo que nós estamos dizendo aqui não é para apavorar. É para nos conscientizar que nós devemos estar preparados. Quanto a tudo isso que está acontecendo no mundo, né? Que teve até uma pergunta aqui que falou sobre que alguns judeus, né? Aquilo que a gente estava comentando hoje, falaram que até dia 14, dia 16 de maio, essa pandemia, esse vírus iria cessar, porque Deus iria... parece que tem uma reportagem deles, dos judeus mesmo, não messiânicos. Que Cristo já estava entre não, eles. na verdade não Cristo, o Messias. Que eles reconhecem como o Messias. Tudo isso nos mostra que o cenário está sendo preparado. Se nós olharmos a palavra de Deus, porque ele fala que ele não vai pegar nós de surpresa, que nós devemos estar olhando os sinais. E quando a gente olha esses sinais no mundo acontecendo, essas reportagens, e a gente olha a palavra, a gente entende que ele está bem próximo. Que a outra reportagem de uma pastora nossa, né, do Bola de Neve de Israel. E ela falou hoje no grupo que eles estão assustados porque 2 partidos se uniram, coisa que não era previsto acontecer, né? Se uniram e o ministro hoje de lá fez aliança com uma pessoa que para eles foi grande espanto. Então está se formando alianças políticas, o anticristo é político. Para o quê? Tudo o cenário preparando para a volta de Cristo. Mas isso não nos deixa angustiado, não nos deixa surpreso, não nos deixa nervosos, porque nós já sabemos que isso vai acontecer. A saber que hoje nós estamos vivendo uma guerra no mundo político entre a mentalidade do comunismo com a mentalidade que nós hoje estamos vivendo no Brasil, da democracia. E essa guerra onde está acontecendo no mundo, em todo lugar do mundo, é sobre uma questão política. Então, uma crise política. Nós vemos no Brasil, nós não estamos no Brasil, mas a gente acompanha as notícias, o que está acontecendo hoje, questão politicamente. Então você entende, não só no Brasil, mas na América do Sul, na América Latina, está acontecendo isso. E toda uma guerra política. E esse é o cenário para o anticristo que eles estão esperando, porque o anticristo que vai vir, ele é um líder político. Então é necessário que tenha uma crise política de falta de entendimento entre as nações, até mesmo dentro das próprias nações, para que o anticristo coloque tudo isso em ordem. Esse é o propósito. Pessoal, eu recebi uma notícia agora que a live vai cair daqui 2 minutos, é isso? E se cair, a gente vai voltar, vocês conectam de novo, amém? Aqui, teve uma pergunta aqui rapidinho, a gente pode complementar depois. Meu pai tá vendo lá. A última igreja do Apocalipse fala que Jesus está do lado de fora, mais ou menos que acontece em muitos templos físicos hoje. Se falam muito de Jesus dentro deles, mas Jesus está na porta batendo e falando, tô aqui fora, deixa eu entrar aí, porque eu não tô aí dentro não. Muitos templos físicos são comandados hoje por mãos humanas.
não mais pelo Espírito Santo. E onde não há Espírito Santo, não há um controle de Deus e Jesus dentro daquela igreja. A tristeza do que, na verdade, a pastora acabou de comentar, é o cenário que Jesus pegou na ocasião. Quando o Pai vem, a Bíblia diz que Deus começa a sua obra no deserto. É por isso que o João Batista, ele diz, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Ele não disse, eu sou a voz. Ele disse, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Quem estava clamando no deserto? Deus. Então, colocaram Deus para fora da sinagoga. Eu imagino que Jesus olha e fala assim, Pai, fica tranquilo. Eu vou mudar isso. Então, a gente está falando sobre a igreja, né? Que, na verdade, que fala que ele estava à porta e batia. Não, então, aqui Jesus encontra o cenário que o Pai está fora da igreja, né? Colocaram Deus para fora da igreja, Deus vai começar a sua igreja no deserto. Com o profeta João Batista, ele vai dizer, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Ou seja, eu estou reproduzindo a voz daquele, que é Deus, que está clamando no deserto, porque colocaram ele para fora da sinagoga. Ele não está mais na sinagoga. Agora, o interessante em tudo isso, que eu imagino Jesus falar, Pai, fica tranquilo, eu vou resolver esse problema. Eu vou fazer minha obra vicária e vou instituir a igreja. Né? E com certeza a igreja vai ter templo. Né? E aí eu imagino, Jesus faz toda a obra vicária, né? Vence o diabo, vence o pecado, vence o diabo, vence a morte. E agora ele deixa seus discípulos fazem a igreja. Aí a gente vai ver em Apocalipse, João subindo ao terceiro céu, e Deus dando as revelações a João. E uma das igrejas que ele vai colocar, a Bíblia diz que eis que bato a porta. Eis que estou à porta e bato, né? Que a Bíblia diz em capítulo 3 de Apocalipse. Aí a gente entende que Jesus está do lado de fora. Jesus fala, Pai, pode ficar tranquilo que eu vou resolver o problema. Quando vai ver, jogaram Jesus para o lado de fora também. Agora está o Pai e o Filho para fora do templo. Então, e isso pode acontecer nos dias de hoje? Pode. É uma igreja, tem nome de igreja, tem tudo igreja, mas foi a mensagem que eu preguei, que eu ensinei para vocês na segunda-feira. Quando Cristo agora não é o centro da igreja. Apostatar da fé não é desviar da fé. Apostatar da fé é tirar Jesus do centro. Então, quando eu tiro Jesus do centro, eu apostatei a minha fé. Porque a fé é para que eu creia em Jesus. É por isso que a Bíblia diz no livro de Efésios, Paulo diz isso, há muitos outros apóstolos diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é presente de Deus. Deus me dá um presente, que é a fé, e eu uso a fé para outros fins, e não para salvação. E não há como eu falar que eu tenho salvação se Cristo não é o centro da minha fé. Foi para isso que Jesus veio, para salvar a humanidade. E esse é o propósito da fé. Então a gente entende hoje que colocaram Jesus, já tinha colocado o Pai, colocaram Jesus para fora também. E hoje ele dá a oportunidade de a gente abrir a porta. É por isso que eu falo, Jesus não quis habitar em templo, ele já sabia que ia dar errado. Ele falou, deixa eu habitar dentro de vocês. Vou pôr o Espírito Santo, ele vai habitar dentro de vocês, e aí talvez seja mais fácil, né? Porque às vezes você está num lugar que colocaram Jesus para fora, e você não concorda com aquilo, mas você está lá. Mas aí quando ele habita individualmente em cada um de nós, as coisas mudam. Então individualmente a pessoa coloca ele ou não para fora. Amém? Mas o que eu quero que você entenda é isso. Não sou contra templos, a necessidade de templos, mas eu acredito que não é o templo o único lugar que eu tenho que adorar. É a mesma coisa a história. Eu vou ter uma vida de ter o meu devocional com Deus. Deus quer que você tenha uma vida de devoção a Ele. O devocional faz parte da sua vida, mas a devoção é todos os dias, todas as horas. A minha vida é dele. Isso é uma devoção a Ele. Amém. Sobre uma pergunta aqui que o Vitor fez, Vitor, vai ficar para a próxima. Qual é a pergunta? Vai sair do tema, que é
sobre as trombetas do Apocalipse. Ah, as 7 trombetas e os quatro cavaleiros. Prometo que a gente faz uma live falando sobre isso. Muito bom também. O tema de hoje é sobre as 70 semanas e a volta de Cristo. Amém? Se vocês têm mais perguntas referente a isso, façam. Que a gente está aqui para responder. A gente não, né, ele? Não, gente. Vamos lá, qual é a outra pergunta que tem? Não tem? Posso continuar aqui? Pode. Sobre a grande tribulação. Tá travando a live? Não? Mateus 24, volte lá em Mateus 24 que a gente está falando. Importante. Eu vou ler um texto agora, que a gente vai entrar nas 70 semanas de Daniel. Mateus 24, versículo 15, diz assim: Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, ele está falando, abominação da desolação. Aí a gente precisa entender, quem falou sobre isso? O profeta Daniel. E ele diz assim, estar no lugar santo, olha só, está no lugar santo. Quem lê, entenda. O próprio Jesus está fazendo uma referência ao livro de Daniel, explicando. Estão dizendo que está travando sim. Está travando aí, pessoal? Me dá um feedback aí. Travando um pouco, mas agora melhorou. Está travando. Estão pedindo para sair e entrar de novo. Vê se está na. Vê se está na 4G aí. Tem um aqui, ó. Quer esse? É o grande? É. Só um minutinho, pessoal, que só estamos resolvendo aqui uma questão da live. Tá bom? Isso aqui é uma sala de bate-papo, tudo pode acontecer. Já foi pouquinho, quase não. Mas a gente tá fazendo pra melhorar aí pra vocês, tá bom? Porque a gente não quer que vocês percam nada, nenhuma informação aí, tá? Ficou bom. Ficou bom. Pode falar. Então, veja bem, estava falando sobre Daniel. E Jesus está fazendo uma referência a Daniel para que eu entenda alguns fatos escatológicos que estão acontecendo hoje. O profeta Daniel é o profeta que vai trazer um entendimento. E só para vocês entenderem, nós estamos falando sobre a volta de Cristo. Pera. Pausar o vídeo. Pausou, vai. Amém? Tá tudo bem aí? Nós estamos falando sobre as 70 semanas, ou melhor, sobre os 7 anos da bodas, que está relacionado aos 7 anos também da grande tribulação, que vão estar acontecendo simultaneamente, amém? Tanto a grande tribulação como as bodas, que vai ser a festa do casamento da igreja. Então, o que é a bodas? Você que talvez está pegando agora. A bodas é a festa de casamento da igreja com Cristo, que vai se dar na Nova Jerusalém, na Jerusalém celestial. E simultaneamente, nesse período, haverá a manifestação na grande tribulação do anticristo. Então percebe que são 2 Cristos. Um Cristo com a sua igreja verdadeira e o falso Cristo, que é o anticristo, que estará na Jerusalém terrena. E o verdadeiro Cristo estará na Jerusalém, na Nova Jerusalém, que é a Jerusalém celestial. Então esse período, que a gente chama de 7 anos, significa uma semana. Uma semana profética. Uma semana profética. Então esse período é conhecido como o período de uma semana profética. Então, tudo isso que irá acontecer, a volta de Cristo, volto a dizer, a volta de Cristo não é para o mundo, a volta de Cristo é para a igreja, em 2 fases, recapitulando. A fase A
ele pega, busca a igreja, a sua noiva, faz uma festa de 7 anos, depois ele vem com a sua noiva para Israel e se apresenta para Israel, que aí é a fase B da segunda fase, da segunda vinda dele. Então isso é importante você entender. E isso que nós estamos chamando de 7 anos é uma semana profética. E essa semana profética foi falada por Daniel. Porque Daniel vai relatar sobre as 70 semanas de Daniel. Sendo que 69 semanas já se cumpriram. Falta uma semana que essa semana se cumprir. A semana profética que precisa se cumprir. Vamos ler lá, Daniel. Capítulo 9. Vamos ler no versículo... Aquele versículo mesmo, 24. Em diante. Até quando? Vai lendo. Um período de 70 semanas de 7 foi decretado ao seu povo e à sua cidade santa, para dar fim à rebelião, acabar com o pecado, fazer expiação por sua culpa, trazer justiça eterna, confirmar a visão profética e ungir o lugar santíssimo. Agora ouça e entenda. Passaram 7 semanas, mais 62 semanas, desde que foi dada a ordem para reconstruir Jerusalém, até a chegada do governante, o ungido. Apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas e fortes defesas. Percebe que ele vai dizer assim, ó. No versículo 24, 70 semanas, vou pôr aqui, vou de outra cor só para distinguir. 70 semanas. Depois, se você não está conseguindo ver pela live, vai estar uma gravação feita no YouTube, tá? Depois você pode acompanhar, que aí a captura da folha fica melhor. Aí você pode acompanhar depois lá no YouTube, que provavelmente a gente vai estar baixando isso para vocês nesse final de semana, tá bom? Então, só para vocês entenderem, para uma cidade, Jerusalém, para um povo de Israel. Então, o anticristo não é para a igreja, o anticristo não é para o mundo, embora o mundo aqueles que ficarem vão infelizmente, passar pela grande tribulação, mas o anticristo é para Israel. Daniel está dizendo, não é o pastor Ailton que está dizendo, Daniel está dizendo, para uma cidade e para um povo. Vamos ler de novo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Israel, sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Olha só, para extinguir a transgressão, para dar fins aos pecados, 2, expiar a iniquidade, 3, trazer justiça eterna, 4, selar a visão, 5, selar a profecia, 6, e ungir o santo do santo, 7. São 7 coisas que ele vai fazer depois. Aqui Daniel está dizendo que ele iria fazer dentro desse período das 70 semanas. Ok? Aí ele vai dizer assim, lembra que nós lemos lá em Mateus 24? Quem lê, entenda. Daniel está dizendo aqui no 25, quem sabe, entende. Olha só, quem sabe, entende. Como eu sei para entender? Eu tenho que ler. Então, quem sabe, entende. Quem sabe, quem lê, quem aprende, sabe, e quem sabe, entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias,
o príncipe, olha lá, ó, o príncipe, 7 semanas, olha lá, 7 semanas. Então eu tenho 7, a semana tem 7 dias, mas não são 7 dias, são 7 anos, são semanas de anos, depois eu vou falar isso. Então eu tenho 49 anos. Depois, ele vai fazer mais 62 semanas. As ruas e tranqueiras reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então eu tenho 62 semanas, que é vezes 7. Então eu tenho 434. Ok? Somando esse daqui, 62 com 7, eu tenho 69 semanas. Vamos ler, para você entender. Versículo 26. Depois das 62 semanas que eu coloquei aqui, ok? Será tirado o Messias, será tirado Jesus, o Yeshua, e não será mais. Ok? Ele será tirado. E o povo do príncipe, quem é o príncipe? Tito, que está em Roma, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Ok? É isso que ele está dizendo aqui. Destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra. Nós estamos vendo guerras e guerras e guerras. Não só no campo físico, mas no campo político, no campo econômico, no campo espiritual. Ok? E estão determinadas as assolações. Percebe? Então, nós temos aqui que até o Messias, ele tinha vindo para quem? O Messias tinha vindo para Israel. Lembra daquela mulher que ela vai insistindo, a Sírio-Fenícia insistindo para Jesus curar a filha dela? E ele falou assim, eu não vim para os gentios, eu vim para os filhos de Israel. Aí ela falou assim, mas me atende. Jesus falou assim, eu não posso pegar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela falou assim, sim, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus filhos. E Jesus estava atendendo somente, ele veio há 70 semanas, era para Israel, para o povo de Israel. E agora Jesus ele foi tirado sem cumprir as 70 semanas. Então de 69 para 70, falta uma semana. Uma semana profética para se cumprir. E essa uma semana profética é essa que vai se cumprir. É essa que vai se cumprir. Então falta essa semana para se cumprir. E aí a grande pergunta é, pastor, legal, tudo isso, talvez muitos de vocês já tenham entendimento, talvez muitos de vocês já sabem, alguns já estudam comigo já há tempos, sabe disso, que eu já falei sobre isso. Mas a grande pergunta é, e o cenário hoje? Corrobora para que a semana profética se cumpra? Tudo contribui para isso. A saber que, se nós olharmos vários textos bíblicos, várias situações que a gente vê e algumas situações que nós estamos deparando, uma das coisas proféticas é entender que o cenário está preparado, porque Deus hoje está restaurando os seus templos, que são nós, perto da Páscoa, e as duas grandes libertações, interessante você entender, que as duas libertações que aconteceu, a primeira no Egito, depois no mundo, que é uma tipologia do Egito,
tanto um como o outro, os dois esse povo foram tirados lógico, esse no literal, esse não no literal, mas no espiritual ele já foi tirado. Nós estamos caminhando para a terra prometida, nesse daqui. Esse o Salvador é Jesus e esse foi Moisés. Ok? Deus pede para Moisés e o povo instituir a Páscoa. A Páscoa está envolvida aqui. Deus pede a Páscoa para que eles façam a Páscoa antes de eles serem tirados do Egito. Jesus, antes da paixão dele, que é a sua morte, para que ele possa nos tirar, nos levar para o lugar que... Jesus, preste atenção. É isso que eu quero que vocês entendam. Jesus nos tirou do lugar. Jesus diz assim, aquele que nos tirou das trevas, do mundo, e nos trouxe para a maravilhosa luz. Jesus nos tirou de um lugar, é isso que você tem que entender. Jesus também nos tirou do lugar. Aqui no Moisés foi físico, nesse foi espiritual, não foi físico, foi espiritual. Então ele nos tirou de um lugar, vou escrever aqui, nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Nós estamos em um outro lugar, nós não estamos nesse lugar. Nós estamos no mundo, mas não estamos nas trevas. É por isso que Jesus disse em João 17, Pai, eu não oro para que os tire do mundo, porque eles estão no mundo, mas não são do mundo. Vou escrever aqui. Dá para ler aí, pastora? João 17. Deixa eu pegar o versículo aqui. João 17. Acho que é melhor você gostar da outra versão, né? Porque a minha versão você não é muito a favor dela. Diz que a minha tá meio errada. Vou ler assim. Eu vou ler 17, 14 e o 15. Deixa eu ver aqui. 17 e 15. ARC. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. 16. Não são do mundo, mas como eu do mundo não sou. Olha só. Eles não são mais do mundo, então preste atenção. Nós, da mesma forma que aqui foi no literal, aqui é no espiritual, Deus nos tirou de um lugar, ok? Nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. E o que Jesus, antes de fazer isso, o que ele exigiu? Eu quero que vocês comemorem comigo uma Páscoa. Páscoa. Olha a Páscoa aqui. Olha a Páscoa aqui. E agora nós estamos vivendo a retirada definitiva, porque aqui foi no plano espiritual. Agora Jesus precisa fazer no físico. O físico aqui no Egito teve uma Páscoa. No espiritual já teve a Páscoa, mas não teve o físico. E nós estamos vivendo perto do dia das Páscoas. Eu não estou afirmando isso, mas nós estamos vivendo um cenário propício para isso. Vocês entendem? Como nós estamos vivendo isso? A questão de que hoje está acontecendo. O cenário. Para você entender aqui. Separar aqui. Aqui está... Quando Moisés, o povo já estava há 400 anos, é logicamente que ele saiu de lá com 430 anos, porque na verdade Moisés, ele foi apresentado ao povo no ano 390, Moisés foi apresentado, no ano 390 ele foi apresentado ao povo. Moisés acabou fugindo para o Egito porque ele tinha matado um egípcio, e ele ficou 40 anos no deserto. Quando Moisés volta e tira e liberta o povo, já é 430 anos que o povo estava no Egito. Aqui nesse contexto,
A Bíblia diz que Deus não falava com o povo há 400 anos. Deus não falava com o povo. Jesus veio com 30 anos fazer a sua obra. E ele começa a libertar o povo com 430 anos. Olha a semelhança aqui e aqui. Vocês percebem a semelhança que tem o libertador do Antigo Testamento com o libertador nosso? Aqui, já nós no plano espiritual, a gente já está em outro lugar. Mas Deus tem que nos levar, nos tirar do físico. E eu tenho certeza que haverá uma Páscoa. Alguém pode dizer, pastor, tudo bem, mas será as bodas do Cordeiro? Sim, nós vamos comemorar lá, mas a gente vai fazer aqui também. Então nós vivemos o cenário pronto para isso. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Duas perguntas aqui relacionadas também. O anticristo sabe que ele é anticristo? Agora não. Mas ele vai saber e ele vai gostar, porque quando ele começar a fazer os sinais, ele vai amar tanto aquilo que ele vai gostar de ser. Mas ele não sabe quem ele é, que ele é. Ele precisa ser judeu para que o povo acredite nele? Há muitas pessoas que dizem que ele não precisa, porque ele vai provar mentira. Então quem está provando mentira não precisa ser. Eu acredito que seja por causa desse versículo. Daniel, abra lá. Eu acredito que ele tenha que ser obrigatoriamente. Porque alguém fala, não, mas ele vai ter que provar para os judeus que ele é judeu. Porque senão os judeus não vão aceitar. Mas ele vem sob o espírito da mentira. Então há uma linha de pensamento que alega que por ele vir sob o espírito da mentira, ele não precisa provar. Ele vai convencer o povo judeu. Respeito, mas eu não consigo entender por causa desse versículo. Capítulo 11 de Daniel, versículo 37. Daniel 11:37. Deixa eu ler na versão. Essa versão ARC que você... Ele tem que vir de uma linhagem política, porque o anticristo ele tem que ser obrigatoriamente um conhecedor de político, ele vai resolver o problema político. É diferente do falso profeta. O falso profeta é religioso. Então ele vai trazer a questão da religião, tornar uma só religião, vão se encontrar. Exatamente. Daniel 11:38, 37. E não terá respeito aos deuses de seus pais. Quais os deuses dos seus pais? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então ele não terá respeito ao Deus dos seus pais. Se ele está falando que ele não terá respeito ao Deus dos seus pais, ele tem que ser judeu. Talvez alguém possa fazer uma pergunta seguinte, pastor, o que eu quero dizer como judeu é como praticante. Aí não, necessariamente ele não precisa ser praticante. Mas ele tem que ter uma linhagem de pais e família praticante. Porque o judaísmo, vocês têm que entender, não é nacionalidade. E isso talvez possa ser a pergunta. Porque quem nasce lá em Israel não é judeu, é israelita. Se ele praticar a cultura judaica, os ensinos judaicos, aí ele é judeu. Então ele pode, por isso que alguém me perguntou, pastor, o cara nasceu na França e ele fala que é judeu. Falei, justamente, porque não é porque ele nasceu em Israel, e não nasceu em Israel, melhor dizendo. Ele pode nascer na França, pode nascer no Brasil, pode nascer em Portugal, pode nascer em qualquer outro lugar que ele é judeu porque ele pratica o judaísmo. E aí ele está falando aqui que ele não terá respeito aos deuses dos seus pais. Então, é justamente isso. Outra coisa interessante, nem terá respeito ao amor das mulheres, Samuel, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá, aquilo que você acabou de falar. Sim. Ele não respeitará nem Deus, nada, porque ele próprio vai se engrandecer. Ele vai tomar o lugar de Deus. Ele vai se sentir o Deus, ele vai entender que ele é o anticristo, porque ele vai tomar o lugar. Aqui está bem descrito sobre isso. Exatamente, ele não respeitará. Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas. Tem uma pergunta que o Samuel me passou agora.
Estão perguntando se ele já está no nosso meio. Eu tenho plena convicção que ele já está no nosso meio, mas ele não sabe que ele é, mas ele já está no nosso meio. Até porque, diante de todos os fatos que nós... Aqui há muito assunto, eu não sei nem se a gente vai conseguir falar de tudo. Que nós estamos vivendo um cenário propício. Se a igreja for arrebatada, ele tem que se manifestar. Então ele não pode estar nascendo, ainda ser um adolescente. Ele já é um cara da política, envolvido com a política, com conhecimento, que ele tem aprovação. Ele não precisa ter aprovação do mundo. O anticristo é um líder político. E ele não precisa ter aprovação do mundo, porque quem manda no mundo são 10 famílias. E se essas 10 famílias dizer ele é, ele vai ser. Porque quem manda é essas famílias no mundo. Há 10 famílias que dominam o mundo. E se elas elegerem qualquer um, desculpe a expressão, qualquer cabeça de bagre e falar esse vai ser o anticristo, poderia. Lógico que ele não vai ser nenhum cabeça de bagre, ele vai ter todo um preparo. Estou dando aqui um exemplo. Porque quem manda no mundo, o poder está sobre essas famílias. Por isso que o mundo jaz no maligno. Eu estava vendo uma reportagem hoje que estava falando que o Bill Gates, ele já estava testando alguns microchips para implantação, porque ele queria fazer a identificação digital em 2020. Muitas pessoas que não têm identificação. E ele logo pegou, ele estava fazendo essa pesquisa juntamente com uma dessas famílias bem poderosas. Sim. Só que havia uma empresa, não lembro se era no Canadá, não, aqui para esse lado da Europa, que já tinha um contrato com eles em produzir isso. Só que eles tiveram muito oposição de muçulmanos mesmo, porque eles acreditam mesmo que sobre esses chips, que é de Satanás, e dos cristãos. E eles até interromperam esse contrato. Mas já estava toda a preparação para que eles fizessem isso. E aí diz que agora com esses coronavírus, ele já lançou a ideia de novo que é importante as pessoas terem esse chip. Porque ele quer começar a implantação em quem já foi identificado com coronavírus. Sim. Por quê? Porque assim a pessoa vai ser identificada, que ela já vai ser identificada a vacina, para eles terem esse rastreamento. Então você vê que eles pararam com a ideia um tempo, e uma dessas famílias poderosas estava financiando isso. Mas com esse advento desse vírus, eles começaram a tentar implantar de novo essa situação das pessoas aceitarem, porque vai ser necessário. Só que um outro pesquisador já falou que vacina não é viável para esse vírus. Por quê? Não adianta ele falar que vai ter que pôr por causa das vacinas, porque ele fala que o vírus ele sofre mutações. Então você vê, que o mundo ele jaz no maligno, e tudo que fizer daqui para frente a Bíblia já deixa claro que é um cenário de preparação para que o anticristo se manifeste. O anticristo ele não é o Cristo, então ele não tem o poder de Cristo, que é um poder de estar em todo lugar, em todo tempo. E ele precisa de algo que faça ele estar em todo lugar e comande uma população sem estar no local. Porque na verdade o que vocês têm que entender? Quando a Bíblia diz assim, ó, e ele se assentará no trono e será como Deus. Para ele ser como Deus, ele tem que ser onisciente, onipotente e onipresente. Senão não tem como ele falar que ele é Deus. Como ele vai ter esses atributos? Onisciência, onipresença e onipotência. Onisciência, sabe de tudo, através do chip. Onipresente, estará em todo lugar, através da mídia, redes sociais. Eu posso estar agora nesse momento, eu posso estar aqui em vários países. Mas uma pessoa na potência dele pode estar em todos os países do mundo. Aí ele adquiriu onipresença. Onipotência, onisciência, através do chip, do controle, que todos ele terá o controle de todo mundo, em qualquer lugar, a qualquer hora. Onipresença, através da mídia. E onipotência, se ele tem todo o controle, ele tem o domínio. Ele tem o poder. E olha como isso é sério, que isso se consegue já hoje. Por quê? Um rapaz que mora na Coreia
do Norte, ele estava falando sobre isso. Que como eles estão conseguindo conter o vírus lá, estão rastreando isso. E você mora num bairro e foi identificado que no seu bairro alguém foi infectado por um vírus. O governo ele já te manda alertas no seu celular falando, olha, uma pessoa da idade tal está contaminada e mora no seu bairro. E ele passou pela mercearia, pelo mercado, pelo banco, ele fez compra, ele dá todo o roteiro da pessoa. E sabe como eles conseguem isso? Através do sistema bancário. Ele consegue levantar toda a informação e passar, eles não identificam a pessoa, mas quer alertar o bairro que há alguém por ali e para ver se você não circulou naquelas áreas também e possa estar infectada. Então você vê, um país já está conseguindo esse controle das pessoas. Tem uma informação que uma empresa de aplicativo já tem 60% das faces das pessoas. Aquelas brincadeiras, põe seu dedo... O aplicativo que você põe sua face, ele envelhece você, deixa você mais novo. Eles capturaram a face das pessoas. Então ele já tem a sua face, já tem a sua íris dos seus olhos e já tem a digital de muitos. Então, na verdade, eu não vou ceder nada. Já na nossa já tá lá. E as brincadeiras? Das brincadeiras. Do que você gosta? Do que você gosta, sabe? Tudo que você gosta. De você tudo fica que você... nos aplicativos vendo. O que você quer? O que você gosta? É tudo para identificar. E ter informação. E ter a então, informação das isso pessoas. daqui é só uma brincadeira? Não é só uma brincadeira? Não. Já são informações coletadas. Às vezes, nem precisa vir um chip e implantar, porque as pessoas que conhecem a Cristo, se chegar alguém e falar assim, deixa eu pôr um chip em você, na sua mão direita, na sua testa, você vai falar assim, não, porque você identifica muito clara que é isso. Só que aqui há muito tempo nós já temos chip na mão. Aqui o celular já tem todas as suas informações, você é rastreado, onde quer que você esteja, eles sabem, né? Se você tá falando algo aqui, você pode perceber, você tá falando, eu quero comprar não sei o que, você abre o seu Instagram, tá lá a propaganda do que você quer comprar. Então, há uma preparação para o mundo. Mas o que eu vou fazer com isso? Eu não vou mais entrar no celular, não vou ter mais celular, não vou ter mais isso. Não! Por quê? Porque eu sei que eu não vou estar participando disso, porque quando Jesus voltar, quando o anticristo se manifestar, eu vou estar com Cristo participando das bodas do Cordeiro. Amém. É isso aí, Hein? pergunta. Mais pergunta? Vamos ver aí, é alguma coisa aqui. Eles querem saber quais são as famílias poderosas. Isso daí você pode pesquisar no YouTube, né? Depois eu posso passar isso daí também. Depois. Tá. Acabou as perguntas. Então acabou a aula. Acabou? Acabou? Tá bom por hoje? Ninguém tem mais dúvidas? Glória a Deus, tá todo mundo bem informado, todo mundo preparado. A gente pode continuar, porque na verdade eu não sei quanto tempo tem de live ainda. Quanto tempo tem de live? Tem uns 20 minutos. Vamos lá, eu vou fazer algo aqui então, vamos lá. Leila, você vai ficar gravado, tá? Tem lá no YouTube também, depois de trás da direita. Você pode rever essa aula lá, tá? Você tá falando aqui que perdeu muita coisa porque demorou a voltar. Tá bom? Você pode acompanhar lá no YouTube. 70 semanas. Você que fez a pergunta na caixa do lado, se você puder deixar aqui, porque a gente não consegue acesso à caixa agora. Eu posso responder depois, né? Que acabar a live, mas agora eu não consigo acesso à caixa. Senão vai dar errado, a gente vai virar meme de novo, tá? E o Eric não quer virar meme. Então, se você puder fazer a pergunta aqui, aqui mesmo, senão depois da live a gente responde, tá bom? Aqui, só para vocês entenderem, Daniel, que nós lemos lá, capítulo 9. Então, 7 semanas aqui se cumpriram, as 62 semanas aqui também se cumpriram,
ok? Falta essa semana. Nessa semana, o anticristo, e aí é aquilo que eu falei para vocês, que é uma visão de entendimento, de revelação que Deus me deu. Ele vai construir, não vai construir templo, ele vai habitar no templo, que para mim é um ser humano, certo? Que ele está falando, não está falando do anticristo, o homem, está falando do espírito do anticristo, que vai se assentar no templo, aquilo que eu falei para vocês aqui. Então, esse é nosso primeiro, aqui é a primeira, é uma semana que falta de uma semana de 7 anos, ok? Jesus vem aqui e aparece aqui. Então, o começo, o anticristo, e depois o Cristo verdadeiro vem com a igreja. Isso no fim das 70 semanas. Tá lá, Daniel, vamos lá ler Daniel 9. 9, versículo 25. Quem sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas. Da ordem, olha lá, desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, 7 semanas. Ó, da ordem à restauração. Pode ver que as 70 semanas tem que restaurar Jerusalém. Olha só. Restaurar Jerusalém. Das 70 semanas. Ok? Aí ele vai continuar. 62 semanas nas ruas tranqueiras para reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ok? Ó. Tudo aqui. Aí você vai entender, abra lá Mateus, só para vocês entenderem Mateus. Deixa eu ver de pergunta aqui, amor. Deixa eu ver, Mateus capítulo 1. Versículo 17. Quem pode ler aí, Anne, por favor? 1:17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Da deportação a Cristo, 14 gerações, que está aqui. É esse período aqui, ó. Da deportação até aqui é esse período. Eu estou dando só um panorama muito, não estou nem entrando em detalhes que a gente tem que fazer cálculos de anos, é só para vocês entenderem um pouquinho como que funciona. Fala com isso na próxima, então. Você pode explanar bem na próxima. Mas é só para vocês entenderem isso que é importante. Tá. Quais as perguntas? Aí, vamos lá. Sobre a vinda, quando Jesus vem, e os que morreram em Cristo? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois se nós estivermos aqui, nós seremos arrebatados. Primeiro os mortos ressuscitarão e depois a igreja vai. O Papa é o anticristo? Não pode ser, porque Papa é religioso, o anticristo tem que ser político. Característica dos que vão subir. Característica? É difícil dar característica. Lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém. Reconhecer Jesus como seu Salvador, confessar a Ele, se entregar e você vai subir. E é lógico. Viver a vida que Cristo... Viver a vida de Cristo. Isso tá? é importante. Porque muitos confessam a Jesus, né? Se arrepende, confessa, se batiza. Mas não quer viver de vida. Como não quer viver a vida de Cristo.
E viver a vida de Cristo não é viver uma vida perfeita, é viver uma vida separada. Porque a perfeição não é algo que eu faço. A perfeição é algo que o Espírito Santo faz em mim. É por isso que a Bíblia diz, aquele que começou, Filipenses 1, aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar, para levar à perfeição até os dias de Jesus Cristo. Então, viver para Cristo não é viver uma vida de perfeição, mas uma vida de separação. Porque eu já saí do mundo no âmbito espiritual, agora estou na luz, então reproduzo algo da onde sou. Então, alguém um dia me perguntou, pastor, por que as pessoas ainda praticam coisas que não condiz com a palavra de Deus? É porque elas não sabem onde elas estão ainda. Ou elas estão ainda nas trevas. Porque você reproduz aquilo de onde você é. Então, isso é importante eu entender. Da onde eu sou. E quando eu tenho a convicção de onde eu sou, eu tenho que ter a reprodução, reproduzir aquilo lá. Você vai ver que Jesus falou assim, Filipe pergunta para ele, Senhor, nos mostra o Pai e basta. Ele falou, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Você pergunta, tanto tempo você andando comigo, você pergunta, me mostra o Pai, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu reproduzo tudo do Pai. Se você olhar para mim, você vai ver o Pai, porque eu sou uma reprodução do Pai. Então, qual é a nossa vida? Reproduzir tudo aquilo que Cristo quer que seja reproduzido. É lógico que diante disso você pode ter erros e acertos, é normal, nós estamos em aperfeiçoamento, mas a minha vida já está separada para Ele. E isso nós temos que ter entendimento, porque Jesus vai vir buscar os que estão separados. E isso é importante. Sabe que esses dias, quando Deus veio me lembrar sobre como que era no tempo do sacerdote no tabernáculo. Aquelas coisas que eram para ele, eram separadas e eram destinadas ao uso no templo, no tabernáculo. Lembra dessa? Você sempre colocou o tabernáculo como nós, né? Que tem o lugar santo, o santíssimo. E aí, quando aqueles utensílios eram separados para o templo, eles não saíam mais da destinação deles. Eles não podiam ser destinados a outra coisa. Então, hoje, quando nós aceitamos Jesus, nós somos separados para um propósito. E nós não podemos mais ser destinados a outras coisas. Não tem como. Então, quando eu aceito Jesus como meu Salvador, eu digo que eu vou cumprir o propósito dele na terra. Que ele pode cumprir o propósito dele através de mim nessa terra, né? E aí nessa caminhada ele vai se aperfeiçoando. Aí tinha que ir lá o sacerdote aspergir o sangue para purificar. Hoje nós já temos na nossa vida o sangue de Jesus aspergido. Então a cada dia que nós andamos ele aperfeiçoa isso em nós. Só que nós já estamos separados por um propósito. Isso tem que ser muito claro. A outra pergunta é, os judeus que não são messiânicos serão salvos? Na verdade, a salvação dos judeus não messiânicos é diferente da salvação da igreja. Pode um judeu ser salvo no plano da igreja? Pode. Fato. Ele aceita Jesus, ele sai do plano de salvação que Deus tem para os judeus, para Israel, e entra no plano da igreja. Por isso que a Bíblia diz assim... com isso eu não estou dizendo que nós não devemos pregar, amém? Porque senão amanhã alguém vai falar, o pastor Ailton disse que não devemos pregar para os judeus. Não, eu não disse isso. Mas não há um texto na Bíblia que a Bíblia diz, pregue para os judeus. A Bíblia diz, ore para que haja paz em Jerusalém. Você percebe que não é nem Israel, que haja paz em Jerusalém. Porque Jerusalém é a terra prometida, é a terra santa. É a capital espiritual. Quando Deus falou para os discípulos, vão para Jerusalém e fiquem lá. Porque lá vai ser o encontro de vocês com o Espírito Santo. Interessante, poderia ter sido Cafarnaum. Cafarnaum foi o palco dos milagres de Jesus. Poderia ser em Nazaré. Jesus veio de lá. Poderia ser tantos lugares, mas a própria
palavra nos mostra e nos ensina que Deus os direcionou, que Deus os orientou, que Deus pediu para que eles pudessem, tanto que Jesus... Pausou o vídeo. Pausou? Que Jesus... Tá pausado aqui para mim também. Tá pausado. Tá normal aí? Que Jesus pediu para que eles pudessem ir para Jerusalém. E olha que interessante, eles tinham que ir em Jerusalém, eles tinham que voltar. Jesus demorou 40 dias para subir, no intuito de aparecer para todos os seus discípulos e pedir para eles irem para Jerusalém. E aí a grande pergunta é, por que Jerusalém, pastor? Porque a palavra Jerusalém, na etimologia da palavra, significa habitação de paz. É o palco onde Deus, o cenário onde Deus escolhe para mostrar que onde o Espírito tem questão de habitar, aonde tem paz. E talvez isso já seja uma palavra para mim diante desse tempo que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão sem paz. E o Espírito Santo precisa que você esteja em paz, porque é o lugar onde ele desce. O Espírito não desce no lugar de perturbação, no lugar onde tem medo, onde está insegurança, onde tem pavor, pânico. O Espírito Santo desce no lugar onde tem paz. É por isso que ele não escolheu Cafarnaum, por isso que ele não escolheu Nazaré, Belém. Ele escolheu Jerusalém, a terra santa, a terra prometida. Que você seja um Jerusalém nesse tempo, santo e onde habita a paz. E isso é a coisa importantíssima. Amor, choveu pergunta, acho que não vai dar tempo. Quanto tempo a gente tem de live? 7 minutos. Temos 7 minutos, não sei se a gente vai falar tudo. Vamos responder mais uma, duas. Se a gente não respondeu a sua hoje, a gente vai anotar. E a gente vai começar a próxima live já respondendo essas perguntas que ficaram dessa daqui, ok? Então, na próxima, você seja o primeiro a entrar aí para ver a sua resposta. A próxima era a parábola do joio e do trigo. Tem relação com o arrebatamento, já que fala que o joio será colhido primeiro? Não, na verdade, a parábola do joio e do trigo fala que quem vai ser recolhido, que ela está dizendo? Primeiro é o joio. Não, na verdade, a parábola do joio e do trigo, eu prometo falar para vocês, mas isso tem a ver com o milênio. Milênio? Depois a gente fala sobre isso. Então, você da parábola tem a ver com o milênio, então a próxima não, né? As próximas aulas que for falar do milênio vai falar sobre essa parábola. Hoje, como discernir a noiva prudente e a insensata? Nos dias de hoje, a característica. É muito fácil. Basta você olhar para uma pessoa que está para casar. Qual é o assunto que ela fala? Do noivo. E do casamento. Eu que o diga, né? Eu tenho uma filha que está para casar, ela está até aí. Ai, Jesus. Esses dias ela falou, pai, tem como fazer uma live pra gente falar? Aí eu falei, bom, vamos ver o que ela vai falar. Falando tudo só casamento. Parece que a vida dela, em partes, paralisou. É só casamento. Então, a grande pergunta é, nós como igreja, qual é os nossos assuntos? Eu não estou dizendo que você vai ficar uma pessoa bitolada, só falar nisso, não tem outro assunto. Mas a expectativa sua é sobre o casamento da sua vida. Tudo na sua vida gira em torno do casamento. Em um dia você se encontrar com o noivo e você está se preparando para o noivo, em você fazer questão de falar do teu noivo, né? A gente vê quando a pessoa está casando, ela tira foto com o noivo, né? Posta os passeios com o noivo, tudo. A igreja não deveria ser diferente, né? Ansiosa para que o noivo volte. Maranata, ela tem que viver de uma maneira que agrade o noivo, porque a mesma forma o noivo vive de uma maneira que ela vai agradar a sua noiva. Então, uma das coisas mais importantes é justamente isso. É por isso que a igreja não pode ter outro assunto a não ser de Cristo. Primeiro, porque ela é a noiva. Segundo, ela foi chamada para ser testemunha dele. Eu fico triste quando igrejas não falam de Jesus. As suas mensagens estão concernentes a tudo. Eu não estou dizendo que você não possa falar de outras pessoas da Bíblia. Me entenda bem. Mas tudo eu tenho que levar
a Jesus. Eu posso falar de Abraão, mas eu levo Abraão até Jesus. Eu posso falar de Moisés, mas eu levo para Jesus, porque eu sou testemunha dele. Amém? Eu tenho que testemunhar dele. E eu só posso testemunhar de alguém que eu tenho intimidade. Amém. Se eu não tenho intimidade, como vou testemunhar de alguém que eu não conheço? A importância desse relacionamento, a importância desse conhecimento, a importância dessa entrega, porque como eu vou falar de alguém cujo esse alguém eu tenho pouco relacionamento e o conhecimento que eu tenho dele é muito remoto. As pessoas que falarem comigo vão falar assim, poxa, será que de fato ela quer casar com ele? Ela não conhece quase nada dele. Eu não vejo interesse dela conhecer dele. Então, quando nós, como igreja, busca essa intimidade, busca esse relacionamento, busca ter essa comunhão com ele, de conhecer dele, de saber dele, a nossa vida demonstra verdadeiramente que nosso interesse é viver com ele. Amém. Pessoal, obrigado por vocês terem participado aqui conosco. Esteja na próxima segunda-feira, né? A gente vai estar fazendo na próxima e as perguntas que ficaram vão ser respondidas, tá Tem bom? muita, não? Quanto Tem tempo bastante. ainda? A gente vai orar, né? Hã? Vamos orar. Tem 2 minutos. Vamos orar. A live da segunda já tá no YouTube. Você quer agradecer? Nós que agradecemos vocês por esse tempo dedicado aí a aprender a palavra do Senhor. Tá? A Bíblia diz que o povo perece por lhe faltar conhecimento. E eu fico muito feliz que vocês têm dedicado esse tempo a conhecer a palavra de Deus. Porque essa palavra que te ajudará a ficar firme, né? Que te deixará de pé. Então, muito me alegra o coração de que vocês dediquem esse tempo a aprender as Escrituras. Amém? Eu tô vendo aqui as pessoas falando que talvez esteja travando um pouco. Talvez você teve dificuldade de ver tudo porque estava travando. Mas não fique triste, porque daqui a pouco nós fizemos uma gravação à parte que vai estar no YouTube. Então você pode acompanhar na íntegra toda a aula sem nenhum problema, com uma alta definição e até mesmo com áudio bem melhor do que esse que vocês estão ouvindo aí. Porque nós fizemos uma gravação à parte. Então, se você tiver tempo, vocês têm aí para ver. Eu só ia pedir que vocês nos ajudassem a divulgar o canal Detrás das Letras no YouTube. Então, nos ajude a divulgar, né? Peça para as pessoas poderem se inscrever, fazer parte do canal. Nós queremos poder estar lá levando outros ensinos, outras palavras, né? Proféticas, ensinamentos proféticos, ensinamentos dos últimos tempos. Então, como que eu fugi a palavra? Não seria eu convoco, seria... Aí fugiu a palavra. Mas vamos lá. Eu pediria muito que vocês nos ajudassem nisso, né? A tua participação, melhor dizendo. Eu peço a tua participação nisso, de nos ajudar a divulgar o canal. Nós queremos estar fazendo a divulgação do canal no YouTube, porque há muitas pessoas que precisam ter conhecimento e elas precisam verdadeiramente conhecer as Escrituras. E não julgo que seja só eu que tenha isso. Há muitas pessoas aí espalhadas no mundo. Simplesmente sou mais um. Talvez o menor dentro de todos, mas acredito que podemos poder compartilhar alguma coisa de Deus para essas pessoas. Então, faça isso, leve isso para as pessoas, compartilhe o nosso canal no Detrás das Letras e a gente vai ter muita novidade, muita coisa boa que a gente vai poder compartilhar com cada um de vocês. Obrigado por todo esse tempo que vocês ficaram conosco e que Deus abençoe cada um de vocês. Vem cá, Samuel, dá um tchauzinho aí, pessoal. Ele vai ficar Samuel triste. se escondeu. Ele não foi demitido do cargo Vem dele cá, de Samuel. assessor, tá? Senta aqui, Samuel. Vai lá. Mata a saudade Vem, aqui, Samuel. Vem. Não, eu vi que teve pessoas que estiveram pela primeira vez, né, na live. Inclusive a Caroline, que a Brenda indicou, pastor, ela primeira vez e ela escreveu lá que ela amou muito. Amém. Sentiu a presença de Deus. Glória a Deus. E glória a Deus, esse é o objetivo, que o pessoal possa compartilhar isso com mais pessoas, né? Às vezes nós não sabemos explicar, mas Deus deu o dom ao pastor, à pastora, esse dom de ensinar. Então que a gente possa realmente compartilhar
Amém. essas lives, tanto o Instagram, o Facebook, o YouTube, para que mais pessoas sejam alcançadas pela verdade. Amém. É isso aí. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado. Fica na paz aí. Que Deus abençoe. Até a próxima.